Oi, meu povo, como é que vocês estão? Gente, eu vou começar um vídeo agora. Eu não sei, eu não tenho ideia de quando esse vídeo vai pro ar. Por quê? Porque esse vídeo, ele é digamos que a primeira parte de uma longa história. Então, assim, eu vim gravar agora porque a gente recebeu a notificação, digamos assim, Hoje é quinta-feira, a gente recebeu na terça-feira. E aí eu achei que... Eu já tinha colocado aqui na minha agenda como que foi o processo, porque já tem muito tempo que a gente entrou. Mas eu queria, assim que tivesse recebido a notificação, gravar um vídeo, porque eu tenho umas coisas frescas... Eu tenho as coisas frescas na memória ainda, e aí eu posso dar mais detalhes do que se eu for esperar todo o processo terminar para chegar e contar por partes para vocês. Então, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas ele vai pro ar quando tiver todo o processo concluído com sucesso. Esse foi o primeiro processo e ele foi concluído com sucesso. Então eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência e o que aconteceu com a gente. Eu tenho dois casos de dois amigos que aconteceram com eles e foi assim completamente diferente o que aconteceu com um, o que aconteceu com o outro e o que aconteceu comigo. Todos pro mesmo caso. Então, hoje eu vim aqui contar pra vocês como que a gente conseguiu tirar o nosso waiver, ou seja, nós sermos dispensados da regra de 2 anos aqui dos Estados Unidos. Então vamos lá que eu vou contar pra vocês como que a gente conseguiu se livrar dessa bendita regra. Bom, eu tenho visto J e eu tenho visto J2 e o meu marido tem o visto J1 e tipo assim, 99,9% dos casos das pessoas que tiram visto J, elas têm uma regra no passaporte delas falando que elas têm a regra 212E, eu acho que é isso, se eu não me engano. O que quer dizer essa regra? Que você pode ficar aqui no período que você tem, você pode ficar até 5 anos com visto J, aqui de boa, tranquilo, mas quando o seu período acabar, isso renovando, tá, gente? Se a instituição que trouxe você ficou renovando seu contrato, você pode ter o mesmo J por até 5 anos. Se ela não renovou, você tem que vazar. O que quer dizer essa regra? Você terminou o seu período com o seu visto J e como você tem essa regra no seu passaporte, você tem que voltar pro Brasil e tem que ficar 2 anos no Brasil. Aí você vai e fala: Débora, mas eu quero ficar nos Estados Unidos, o que que eu faço? Pois bem, senta aí que eu vou ajudar você. Você precisa pedir um pedido de waiver. O que que é um waiver? É como se fosse um pedido de perdão pro governo americano para ele te isentar de você ter que voltar pro Brasil e ficar lá 2 anos esperando o tempo passar para você voltar e ficar de boa aqui. Então vamos lá, que eu vou abrir aqui meu caderninho, gente, porque eu abri esse processo de waiver em outubro de 2018. Nós estamos em maio, hoje é 30 de maio de 2019, ou seja, tem muito tempo que eu abri esse processo. Então eu vou pegar aqui, porque quando eu tava fazendo tudo certinho, falei, eu vou anotar pro pessoal do canal, porque eu acho que vai ser bacana fazer esse vídeo contando pra eles como que foi o nosso processo. Tem muita coisa que eu não lembro, então eu vou recapitular aqui nas minhas anotações e venho contando passo a passo pra vocês como que... Deixei tudo anotadinho aqui pra vocês, então vamos lá, eu vou estar olhando pra baixo porque eu vou estar lendo, tá? Porque faz um tempinho já, né? Tem o quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Gente, 7 meses que a gente abriu esse processo. Primeiro de tudo que vocês precisam para pedir a carta de não objeção é vocês terem uma carta de não objeção do Brasil. O Brasil tem que falar para você, tem que emitir uma carta falando assim, ó, a Débora tá de boa, a Débora pode ficar aí nos Estados Unidos, ela não precisa voltar pro Brasil. Se o Brasil te liberar, beleza, perfeito. Eu não vou contar aqui pra vocês casos de como que foi no Brasil, porque não vem ao caso. Eu vou contar pra vocês como que foi o waiver. Mas, basicamente, a gente entrou em contato com a Embaixada do Brasil pelo e-mail. E aí a gente solicitou a carta de não objeção. Eles pediram alguns documentos pra gente e a gente entregou esses documentos pra eles
e em questão de um dia, foi muito rápido, em questão de um dia eles já deram a carta de não objeção. Mas como é o governo o governo brasileiro que tem que enviar a carta pro Departamento dos Estados Unidos, eles só avisaram pra gente, deram uma cópia da carta e mandaram pro e-mail falando que a gente estava de boa, que a gente poderia conseguir o waiver. Então, mediante a isso, a gente começou a entrar com o processo no governo dos Estados Unidos. Então, vamos lá, que eu vou falar pra vocês como é que foi, tá? Então, o que a gente, pra pedir o waiver, o que a gente precisou tá enviando para o governo dos Estados Unidos? A gente precisou estar enviando a cópia dos SEVs e como a gente ficou aqui, a gente tem 4 anos que tá aqui, então a gente tem 4 SEVs, porque cada ano você precisa de um SEV diferente, tá? Isso daí eu acho que tem um vídeo que eu conto sobre renovação de Jota. Se não tem esse vídeo no canal, eu vou até anotar aqui, que eu acho interessantíssimo falar como que você renova o Jota. Vou anotar como renovar o visto J. Se não tiver no canal, eu faço. Então, como a gente tinha 4 SEVs, a gente mandou os 4 documento, cópia, tá, gente? Não manda em original, pelo amor de Deus. O formulário de não objeção da Embaixada do Brasil, como eu falei pra vocês, vocês não precisam enviar esse, porque esse documento, quem vai enviar é o Brasil. De qualquer forma, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês entenderem melhor, porque na embaixada não, no site do governo americano tem falando o que você tem que mandar, o que você não tem que mandar, tá? O formulário DS 3035, quando você entra no site americano, você tem que preencher o formulário lá com todos os seus dados, com todas as suas coisas, enfim, e o nome desse documento é DS 3035, então você tem que fazer tudo bonitinho e imprimir, porque todos esses documentos que eu tô falando pra você, gente, não é enviado por e-mail, nem pela internet, não. É enviado, você coloca num papelzinho, você coloca num envelope e manda, é por papel, tá? Aí tá, você vai ter que enviar todos os seus documentos pra embaixada em Washington. E, além disso, você tem que mandar o pagamento de $120. Como é que esse pagamento é feito? Você tem 2 opções. Ou você manda um cheque nominal, um cheque seu mesmo, ou você manda uma ordem de pagamento. O que é a ordem de pagamento? Você vai lá no banco, foi o que a gente fez, que a gente achou mais seguro. Você vai lá no banco e aí você vai e fala que quer fazer uma ordem de pagamento para determinado órgão, né? No caso, foi o órgão da Embaixada de Washington que a gente teve que mandar. Então, eles colocaram lá a ordem de pagamento, bonitinho, nome certinho. E aí, Lara! Colocaram a ordem de pagamento, bonitinha lá, de $120. E a gente colocou tudo dentro de um envelope e a gente foi e mandou pra embaixada. E aí, gente, quando você faz o processo de vocês vão ter um númerozinho de protocolo. Vocês conseguem isso lá online mesmo. Esse número de protocolo já fica lá assim que você abre o seu caso. Então, a gente tinha um número de protocolo e a gente ficava monitorando, né? Quando a gente entrou com o processo, tava falando que o processo, ele era de 6 a 8 semanas. Tranquilo, beleza? Aí... esse barulho é a minha cachorrinha que tá comendo, ela fica batendo no pote pra comida cair no chão e ela comer, que ela tem preguiça de comer no pote. Enfim, recapitulando. Aí, beleza. Aí deu 6 semanas, eu fui e olhei, não tinha nada. Que eu mandei tudo em novembro. Quando deu 8 semanas, mandei. Tava lá falando que eles receberam. Eu mandei em novembro, não, mandei em outubro. Eles colocaram lá que eles receberam os documentos dia 20 de dezembro. Ai, meu Deus do céu, esse negócio demorou a vida pra chegar lá. Tá. Aí, quando foi em janeiro, já passou muito tempo já, entrei em contato com eles de novo. Eles falaram assim que ainda estavam esperando a carta de não objeção, que eles não tinham recebido. Como assim vocês não receberam, gente? Foi a primeira coisa que o Brasil mandou. Enfim. Esperei mais um tempo, quando foi em fevereiro, eu entrei lá e vi os status que eles tinham recebido a nossa carta de não objeção do Brasil
no dia 4 de fevereiro. Gente, sempre que a gente mandou isso, tipo, foi a primeira coisa que a gente mandou, foi isso. Beleza. Aí eu fui, entrei em contato de novo, a mulher foi e falou assim, desculpa pela demora, porque a gente tá tendo muitas pessoas fazendo essa solicitação e agora o tempo de processo não é mais de 6 a 8 semanas, o tempo de processo é de 12 a 16 semanas. Ou seja, a vida pra fazer esse negócio pode demorar até 4 meses. Eu, como assim, cara? Impossível. Aí, beleza. Quando foi em abril, a gente recebeu uma carta avisando, porque assim, o processo tem que passar por 2 setores. Os 2 setores têm que aprovar. O primeiro setor tinha aprovado e tinha enviado a carta para o segundo setor falando que estava de boa, que a gente estava apto para ser aprovado. E aí a gente recebeu isso em abril. E aí pronto. E aí ficou demorando. Aí quando foi na segunda-feira, no dia 28 de maio, caraca, não é possível, gente. Dia 3 de junho vai fazer 6 meses até do período que eles falaram que receberam, em dezembro, né? Eu falei, olha, dia 5 eu vou entrar em contato, pensando com a minha cabeça. Dia 5 eu vou entrar em contato e vou perguntar o que tá acontecendo, que não é possível. Aí, quando foi na terça-feira, isso foi na segunda, quando foi na terça-feira, no dia 29 de maio, a gente recebeu a cartinha falando que a gente tinha sido aprovado pelo pedido de waiver e a gente não tinha mais a obrigação de voltar pro Brasil, assim, aplicando para outro visto, né? A gente não pode ficar aqui com visto inspirado, mas a gente não tem mais a necessidade, se por exemplo o nosso visto J terminar, a gente não tem mais essa regra, de ter que voltar pro Brasil. E uma coisa que eu não expliquei pra vocês é que além desses documentos que vocês têm que enviar, nesse formulário que eu falei pra vocês, vocês têm que explicar o porquê que vocês não precisam voltar para o Brasil. Você tem que dar uma breve explicação. E como algumas pessoas que me acompanham aqui sabem, mas quem não acompanha não sabe, o meu marido, ele veio pra cá. Na verdade, não, eu e meu marido, né? Meu marido não veio sozinho, tô falando meu marido como se ele viesse sozinho. Eu e meu marido nos mudamos para os Estados Unidos porque o meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui. E ele é cientista, ele trabalha na área do HIV. E aí ele fez uma carta elaborada do trabalho dele. Eu tô falando gaguejando lá, porque às vezes eu penso uma palavra, aí vai sair em inglês e aí eu embolo as coisas. Enfim. Meu marido, ele fez a carta baseado no trabalho dele aqui, né? Tipo assim, que eu sou importante para a evolução dos Estados Unidos, porque o meu trabalho influencia, ele tem alguns artigos da área científica, assim, relevantes, né? E aí a gente conseguiu. Não só por conta disso, mas eu acho que conta tudo, né? A nossa vida aqui. E não foi assim, a gente pediu o waiver depois de quase 4 anos morando aqui. Então, assim, eles contam muito isso. A pessoa tá aqui, a pessoa viveu aqui, ela sabe como as coisas funcionam. Então, assim, a gente tava legal também um dos órgãos que liberou a gente pra conseguir o waiver. É um órgão que é tipo o órgão como se fosse a Receita Federal, sabe? Então, eles viram que tá tudo certinho, tudo bacaninha. Então, foi isso que aconteceu. E aí, gente, entra no caso de 2 amigos nossos. Na verdade, do Vinícius. 2 casos. Um caso foi o Bruno, ele tava no Brasil. Vou falar nomes aqui, eu acho que eles nem vão ver isso aqui. Um caso foi o Bruno, que ele tava no Brasil e ele tinha essa regra de 2 anos, porque ele tinha morado aqui um tempo e aí ele voltou pro Brasil, só que ele já queria voltar, só que tava na regra. E aí ele fez o processo todo e ele mandou pra cá, sumiram com o documento dele. Ficou 6 meses, sumiram com o documento dele, ele fez outro processo. O outro processo sumiram com o documento dele, aí ele teve que entrar em contato com a universidade, pra universidade entrar em contato com o senador, pra um senador ajudar ele. Gente, pensa que dor de cabeça. O negócio dele demorou, tipo, quase 1 ano pra ele conseguir esse bendito desse waiver. E o outro caso foi o Júlio. O Júlio conseguiu em 1 mês. Ou seja, eu venho aqui falar pra vocês que foi o caso que aconteceu comigo. Mas olha só,
tem pessoa do extremo e tem de um extremo ao extremo, a gente tá no meio. Enfim, gente, foi isso que aconteceu, foi assim que a gente tirou o nosso wave. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, o meu contato tá aqui embaixo, ou vocês podem mandar um comentário aqui também, tá? Beijo, tchau!